sou Catarina, eu sou de São Paulo, trabalho com planejamento estratégico, me formei na realidade em comunicação social, né, em relações públicas. Hoje eu tenho uma empresa, trabalho sim com planejamento estratégico, faço freelancers para o Brasil, desde planejamento de comunicação até planejamento BTL, ATL, trabalho 60% para o mercado brasileiro e 40% para o mercado português. Se você entrega um problema para um criativo, ele vai sempre enxergar de uma outra forma. Porque a diferença entre um criativo dentro de um departamento de agência, por que ele é mais criativo do que os outros? É porque ele exercita a musculatura todos os dias e ele precisa dessa musculatura para viver. Muitas vezes o trabalho necessita de barulho, né? Então, se você vai criar para uma marca de whisky, por exemplo, você tem que ir pro ponto de dose, para onde as pessoas estão bebendo. Às vezes é uma balada e às vezes você começa a criar lá dentro mesmo, né? Vendo as pessoas, observando, né? E às vezes você vai fazer um outro trabalho que é um trabalho que é mais imersivo, então você tem que escrever mais, você precisa ficar mais em silêncio. Mas os processos co-criativos, processos em que você tem equipes criativas trabalhando, geralmente eles são bagunçados e muito barulhentos. O brainstorming ele é só uma forma de você ter ideia, não é a única. O brainstorming, como ele é feito nas agências às quais eu trabalhei, não funciona e isso está comprovado. Os processos não precisam estar fechados dentro da criação. Se é só a criação que tem a ideia dentro de uma agência, é porque a coisa está errada. O brainstorming que fica um olhando pra cara do outro, assim, e aí, hein? E agora? Não, brainstorming bom é quando tá todo mundo em pé, gritando, porque acabou de ter uma puta ideia, cola lá o negócio na parede e fica tudo incrível, entendeu? Eu não busco um talento, ou só uma pessoa específica em tal coisa. A gente tá numa fase em que é tudo tão generalista, tudo tão aberto, amplo, então é possível você contratar pessoas com talentos diversos. Você contrata um músico para ser criativo para sua equipe, por que não? Vir para Portugal foi uma experiência que a gente queria viver mesmo. Aqui, você trabalhando para uma agência aqui do mercado português, você tem outros horários, tempo para fazer curso, tempo para se dedicar a outras atividades que não seja só o trabalho. Eu gostaria de importar para cá, para Lisboa, um pouco da informalidade de alguns processos brasileiros. A informalidade de você poder se dirigir a um presidente de uma empresa ou a um diretor com muito mais facilidade, mais abertura do que você tem aqui. Aqui é mais formal. Um projeto que nós fizemos no banco de eventos. O Itaú tinha ingressos para a Copa do Mundo, foi antes da Copa. Queria fazer sorteios entre os funcionários e tal. Nós criamos uma solução completamente diferente do que foi o pedido do briefing, porque o briefing pedia uma campanha de incentivo. Nós criamos uma rede social em que os funcionários do Itaú podiam interagir entre si, fazer desafios diários, semanais, mensais, perguntas e respostas, conversar entre si. Mas foi muito interessante o processo criativo, porque ele envolveu todos os departamentos da agência que eu trabalhava. Então foi um projeto muito sinérgico, muito grande, muito legal. Esse foi premiado também. Você vê que os nossos trabalhos no mercado publicitário, por exemplo, eles têm uma qualidade diferente. O publicitário aqui, ele é super bem valorizado, o publicitário brasileiro. Aqui tá cheio de brasileiro que faz sotaque português, né? Mas por mais que ele invente aquele sotaque, os portugueses não percebem que ele é brasileiro, você sabe, porque aquela solução foi um brasileiro que fez. Olá, eu sou Ricardo Correia, também conhecido como Brad. Comecei há 20 anos atrás na Folha de São Paulo, daí fui para outras agências como Energia Young Rubicon, Thomson, Site Momento, New Style, da Multi-TPWA. Hoje eu sou diretor de criação associado, como eles chamam aqui, Associate Creative Director,
da Cheio Canadá. Todo mundo é criativo, né? Eu acho que em qualquer área também tem formas diferentes de você mostrar criatividade. Eu não me sentia um criativo, apesar de gostar de desenhar, e foi algo que eu fui trabalhando no decorrer dos anos, né? Eu fui aprendendo, né? Saia da cadeira, vá para a rua, viaje muito, conheça pessoas diferentes. Quanto mais contato você tiver com pessoas em ambientes diferentes, melhor. Eu gosto de ter pessoas de diferentes perfis na minha equipe, né? É importante você ter um cara que goste de música, outro que goste de arte, ou uma outra que goste de moda. E quando você tem peças que são muito diferentes umas com as outras, no trabalho ela acaba contribuindo muito. Todo dia você tem que se rebolar para cuidar dos filhos, né? Então você tem que estar sempre buscando algo novo para que você proporcione para elas essa vivência. E com isso, através delas, você acaba também tendo essa vivência bacana, né? Essa experiência de poder enxergar o mundo através dos olhos de uma criança. E minha esposa também, ao meu lado, assim, sempre me ajudando a enxergar isso de uma forma diferente e ser bem centrado em tudo. Aqui nós temos mas tem muito tempo para se desenvolver um trabalho. Por outro lado, também você acaba tendo o seu projeto só executado em um ano, né? Aqui, às vezes, eu sinto que existem poucas pessoas apaixonadas pelo ofício. Pelo menos eu ainda não encontrei muitas, encontrei pouquíssimas. E no Brasil eu vejo muitas com vontade, né? Quando você chega aqui e você fala que você é brasileiro, ele já vem, o Brasil é um dos 3 maiores mercados do mundo em criatividade. Então, isso você já tem que chegar mostrando que você faz parte desses brasileiros também, que são tão criativos quanto. Eu tenho muito orgulho de ter feito, foi um projeto para a Shell, era por um combustível chamado Shell V-Power. A gente teve a ideia de trazer um painel digital dentro de um posto de gasolina. Esse painel, ele, através de sensores de presença, quando o carro entrava dentro do posto, ao mesmo tempo sincronizava a entrada de virtualmente o carro da Stock Car, e aí a pessoa tinha a sensação de que o carro dela estava sendo transformado num carro da Stock Car. Então a gente impactou bastante gente no local, mas o impacto maior é depois quando vai para o dígito. Então a gente teve aí milhões de views, um projeto que o cliente se encantou desde o começo, e aí todas as áreas dentro da agência também apostaram e trabalharam muito junto para que a gente tivesse um trabalho bem redondinho no final. Se você pensa em ir para um outro país e ficar muito amarrado com o Brasil, você não vai conseguir aproveitar as oportunidades e aprender no outro país. Vim muito centrado de querer emergir essa cultura canadense, entender o que eles fazem, o porquê de cada coisa. Então, no começo foi um pouco difícil entender algumas coisas, como que eles enxergam a publicidade, o processo deles é uma forma de trabalhar diferente. Então, você tem que se adaptar e, ao mesmo tempo, contribuir com o que você tem de bacana, com o que o brasileiro tem de bom. Meu nome é Rubens, eu sou conhecido como Rubão em alguns lugares, como Rubinho em outros lugares. Eu comecei como cliente na Itautec lá atrás, que era o braço de tecnologia do Banco Itaú. Trabalhei na house deles lá, depois eu vim saindo de house e acabei indo para a agência. Trabalhei na Colute um tempo e depois eu fui trazido para o BTL. Passei por algumas agências aí, principalmente pela Bullet, e depois fui ser diretor de criação e planejamento da The Marketing Store.
e agora eu estou vivendo uma nova possibilidade na minha carreira, fazendo a Couple of Ideas com a Catarina e fazendo um voo solo num formato bem diferente aqui em Lisboa. Eu sempre desenhei, eu acho que eu me descobri criativo muito cedo, mas eu acho que a criatividade ela cresce muito e ela pode até nascer da experiência que a pessoa vive, um meio que ela frequenta. Eu sempre me inspirei muito nas pessoas, observando as atitudes, e através das pessoas eu conseguia fazer um leque de referências. Eu acho que o criativo ele não trabalha só quando ele está na agência. O criativo ele trabalha fora da agência, ele está ali o tempo todo. Se ele é uma pessoa criativa mesmo, ele não vai conseguir desligar a maquininha. Então, a hora que ele está na agência é a hora que ele vai aplicar. A primeira coisa para você ter uma equipe que funcione é dar o ambiente propício para elas, é construir um ambiente. E fora que, por tabela, você vai e constrói um ambiente melhor para você. Portugal, as pessoas têm muito respeito pela vida dos outros. Porque assim, a profissão é só 1/3 da vida. Tá ali. Os outros 2/3 são fora dali. E aqui em Lisboa, a gente trabalha muito a noção, o conceito de lusofonia. São todos os países que falam português. Então, Portugal alimenta muito mais essa coisa da língua portuguesa do que o Brasil. Mas, assim, o mercado brasileiro, ele é muito maior do que o português. Por isso mesmo que Portugal vai muito para a África, expande muito o trabalho para países lusófonos. O Brasil ele é mais autossuficiente. Então, eu acabo tendo uma noção muito maior de globalização aqui em Portugal. Tem gente muito boa trabalhando. A primeira coisa é ter um portfólio competitivo, escolhido com critério. É um portfólio que tenham ideias legais e que tenha um tratamento estético adequado ali. Não adianta você colocar no portfólio que você fez a promoção X que deu milhões de prêmios e tal. Não adianta. Ele quer saber qual que é a ideia legal, qual que é a peça legal, o filme ficou legal. Mas assim, os caras aqui, eles têm muita gente muito boa que faz de tudo. Então não venha iludido. Assim, não venha iludido, porque assim, a concorrência aqui é grande. Eu gosto... Acho que o pessoal aí no Brasil sabe que eu gosto muito de pedalar e recentemente eu retomei uma coisa que eu fazia muito tempo que eu tinha vontade de fazer direito, que é fotografar. Quero voltar a desenhar bastante, a ilustrar, fazer isso direito, porque assim, eu nunca tive tempo de fazer nada direito. O case que eu tenho mais carinho é um case de carnaval, é o Skol Folia de 2012, que a gente fez lá na Bullet. A princípio surgiu como um portal mágico para a mesma pessoa curtir os melhores carnavais de uma vez, né? E no final, a Operação Skol Folia, ela virou uma invasão por terra, mar e ar, para as mesmas pessoas curtirem todos os 5 melhores carnavais do Brasil no mesmo carnaval, que era uma coisa impossível. A gente envelopou isso e a Nazca fez uns filmes lindíssimos para a Operação Skol Folia e fez o site, sabe? Quando é aquele trabalho interagências que fica legal pra caramba e você fala, nossa senhora, olha só. Eu acho que muito importante para quem está começando na profissão é ter noção de que essa profissão ela está em constante redesign, entendeu? Então, o que você nunca vai poder deixar de ter? Você nunca vai poder deixar de ter curiosidade, coragem e referência, entendeu? Então, isso vai valer... Eu não sei como que vai estar o mercado daqui a 5 anos, 10 anos, mas eu acho que o criativo ele sempre vai ser muito valorizado. O criativo com referência, com coragem e com amor pela profissão vai ser sempre bem-vindo.